e justamente a inviabilidade de aproveitamento do crédito de imposto de renda pago aqui no Brasil por empresas americanas. Porque um dos critérios para que os Estados Unidos autorizem a compensação desse imposto é que o país que retém o imposto na fonte, ele adote o padrão arm's length, o chamado padrão ao alcance do braço, né? Que as transações sejam realizadas a parâmetro de mercado. O Brasil, com as suas margens fixas, hoje não é tecnicamente caracterizado como um país que adota o princípio arm's length. Então, as empresas americanas têm problemas quando elas transacionam aqui no Brasil. E aí que todo esse problema ele está chegando próximo de uma resolução com a medida provisória 1152, que foi publicada no último dia 29 de dezembro, e que ela tem o potencial de revolucionar, mudar todo o nosso regramento de preços de transferência. E eu digo que pode revolucionar porque vai trazer um campo de atuação muito amplo para nós, tributaristas aqui no Brasil, que vamos ter um campo muito fértil de avaliação, onde hoje em dia muitas empresas nem sabem que tem esse tipo de problema também. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado para que você conquiste a sua liberdade financeira e geográfica. E eu sou a professora Letícia Amaral, host desse podcast, e no nosso episódio de hoje falaremos sobre transfer pricing, ou preços de transferência, e as novas regras que tivemos recentemente aqui no Brasil. E para isso, temos um convidado super especialista no tema, que é o nosso querido Francisco Lisboa Moreira, né? Agora eu já sei que tem o Lisboa no meio. Então, Chico para os mais íntimos, não sei se eu sou íntimo, mas eu chamo de Chico mesmo assim. Chico, seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer estar aqui, me colocando na cadeira de estudante para Letícia, eu queria agradecer muito, é uma honra estar participando aí da tua formação. Primeiro, contribuir e participar desse processo que você tem desenvolvido aí nos últimos anos de levar o conhecimento para popularizar, né? Para levar também, para sair um pouco desse eixo São Paulo, Rio, BH, Brasil, mostrar que no Brasil todo você tem tributaristas de valor, e popularizar aí o conhecimento. Então, já te parabenizo, te elogio e já deixo claro quão honrado eu estou de fazer parte da tua formação. E esse tema ele é o tema que eu venho estudando aí nos últimos anos e ele ganhou muita relevância, principalmente agora nesse contexto de mudança de governo também, né? Até que ponto o novo governo iria manter a linha econômica e a linha política também adotada pelo governo anterior. Então, é importante a gente dar um passo atrás, como você colocou, para nivelar todo mundo entre especialistas e quem não é especialista no tema. O que são os preços de transferência? Preços de transferência é o conjunto de regras determinadas por uma lei federal, que hoje é a Lei 9.430 de 1996, que buscam regulamentar de que maneira serão precificadas as transações entre empresas de diferentes países que pertençam ao mesmo grupo econômico, que tenham o mesmo controle ou que tenham interesses em comum. Então, um exemplo clássico. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil que é filial, que é investida, que é subsidiária de uma empresa nos Estados Unidos. Então, eu vou fabricar aí
fábrica no interior de Santa Catarina para exportar para os Estados Unidos. Como é que eu vou determinar o preço nessa minha exportação para os Estados Unidos de maneira que eu não manipule o meu resultado tributável, eu não manipule o meu lucro real? E se eu fabrico canetas e eu tenho um custo unitário de fabricação dessa caneta de 2, qual é a garantia de ter para os Estados Unidos essa caneta para que ela revenda a um preço que seja no 2 ou alguma margem de lucro mínima que eu deveria atingir nessa exportação? Hoje, a lei 90, ela traz parâmetros objetivos. Se você atingisse, por exemplo, nessa exportação aqui, 15% de margem de lucro, você poderia utilizar o método CAP e ia estar tudo certo, tudo resolvido. Mas qual é o grande problema? Existem situações em que a casa matriz dos Estados Unidos pode pegar essa caneta aqui, o custo de fabricação dela foi de 2, e ela pode revender no mercado americano por 15. E hoje, com a regra brasileira, essa exportação é vendida a 2,30, ou seja, a 2,30 centavos, 15% de margem de lucro, eu estaria ok para transferência dentro do regime atual da Lei 9.430 de 96. Só que se eu olhar para as regras, os padrões da OCDE, que são os padrões mais populares, popularmente utilizados, eu não estaria ok, porque se a minha casa matriz revender essa caneta por 15, eu deveria dividir o lucro dessa transação com a fabricante aqui no Brasil de uma maneira mais justa. Então, o que a gente está vivendo nesse momento é a migração padrão brasileiro, que eu gosto de dizer que ele é um padrão diferente do resto do mundo, é quase como a jabuticaba, que é a frutinha que só existe aqui no Brasil. Eu diria exatamente isso, que é uma jabuticaba. E a gente está indo para uma metodologia que ela é muito mais suscetível a avaliações econômicas. E a gente vai ter que olhar a realidade econômica de cada transação para conseguir determinar qual seria o preço mais adequado, o preço mais correto para que praticado nessa transação. Só para fechar essa minha questão, por que eu falei em termos políticos? Porque esse movimento está muito ligado com um movimento que foi iniciado em 2017 com o Temer, em que ele assinou um compromisso de iniciar o processo de adesão do Brasil à OCDE. E a mudança dessas regras de preço de transferência era um dos não digo pré-requisitos, mas um dos pressupostos para que o Brasil iniciasse esse processo. Então, essa migração nas regras, ela faz parte de um ponto mais amplo também, que é uma decisão de governo, de política de governo. O Brasil quer ou não fazer parte da OCDE. E preço de transferência passa um pouco por isso. Hoje nós temos um outro problema também, que é bem mais específico, que é uma pressão dos Estados Unidos por conta da diferente regra que nós temos vigentes aqui no Brasil e justamente a inviabilidade de aproveitamento do crédito de imposto de renda pago aqui no Brasil por empresas americanas. Porque um dos critérios para que os Estados Unidos autorizem a compensação desse imposto é que o país que retém o imposto na fonte ele adote o padrão arm's length, o chamado padrão ao alcance do braço, né? Que as transações sejam realizadas a parâmetro de mercado. O Brasil, com as suas margens fixas, hoje não é tecnicamente caracterizado como um país que adota o princípio arm's length. Então, as empresas americanas têm problemas quando elas transacionam aqui no Brasil. E aí que todo esse problema ele está chegando próximo de uma resolução com a medida provisória 1152, que foi publicada no último dia 29 de dezembro, e que ela tem o potencial de revolucionar, mudar todo o nosso regramento de preços de transferência. E eu digo que pode revolucionar porque vai trazer um campo de
de atuação muito amplo para nós, tributaristas aqui no Brasil, que vamos ter um campo muito fértil de avaliação, onde hoje em dia muitas empresas nem sabem que tem esse tipo de problema também. É verdade. E, Chico, deixa eu até voltar um pouquinho para a gente dar uma recapitulada em alguns pontos importantes que você trouxe, para o pessoal absorver bem, né, esse conteúdo. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto. Toda empresa do Brasil que precisa se preocupar com preço de transferência? Não. A resposta não é. Todas as empresas são as empresas que elas transacionam com partes vinculadas. Tá? Então, se a empresa do Brasil ela tem uma controlada, uma matriz, vamos falar assim, uma matriz, uma subsidiária, ela faz parte de um grupo econômico internacional em que ou ela recebe mercadorias do exterior ou ela exporta, né? Ela vai sim ter que se preocupar com regras de transferência. Quando mais ela tem que se preocupar com regras de transferência? Quando ela transaciona com os chamados paraísos fiscais. Então, ela também precisa se preocupar com regras de transferência. Então, não são todas as situações que as normas, que o Chico bem pontuou, que estão lá na Lei 9.430, elas vão se aplicar às empresas brasileiras. Não, são as empresas que transacionam. E essas normas, elas se referem tanto a operações de importação e exportação de mercadorias, de serviços e também aos juros. Né? Então, são essas situações. Tudo isso para quê? Para se evitar, por que existem regras de preços de transferência no mundo, né? A gente viu a nossa legislação, ela é uma legislação específica, estamos numa fase de transição por conta de uma medida provisória que foi editada agora bem na transição do governo, ali no finalzinho de 2022. Vamos ver se vai ser aprovada pelo Congresso, né? Passa por toda aquela tramitação para ver se vai ser convertida em lei ou não. Mas por que a gente traz esse tema? Porque cada vez mais o Brasil, né, as empresas brasileiras ou estão se interessando, ou precisam transacionar, estão se interessando em fazer planejamentos tributários internacionais e nós precisamos estar de olho também nesse tipo de oportunidade. Tem muita gente que quer, fala assim, eu quero fazer uma atuação no tributário internacional. Então, se você quer de alguma forma ajudar empresas que sejam multinacionais ou que tenham algum tipo de operação no exterior, ou empresas, né, que venham do exterior para cá e tem alguma operação aqui, você vai precisar se deparar com esse tema em algum momento da sua vida. Então, é um tema mais avançado para quem está começando agora no tributário, é um tema mais avançado, mas é bom você saber que existe esse tema e que é importante você também parar para pensar que a parte da tributação internacional é algo que, quanto mais você puder se capacitar para isso, mais valor você agrega, não é, Chico? Porque a gente tem poucos profissionais especializados em tributação internacional no Brasil. Sim, São poucos. Não, que eu vou comentar que além de ser poucos, a gente precisa povoar o Brasil, distribuir um pouco maior. Eu acredito que talvez mais de 90% estejam aqui na região sudeste, e aí quando sai da região sudeste, eles estão nos Big Four também, né? Nas empresas de auditoria. Então, acho que o campo para o advogado tributarista se aprofundar e estudar mais esse tema é muito, muito farto também, muito amplo, e eu acho que pode gerar muitas oportunidades. Eu vou dizer, tá? Não é só para advogado, não. Transfer pricing é para o tributarista, porque não precisa ser advogado para atuar com transfer pricing. Muitas vezes as próprias empresas, você vai trabalhar dentro de uma empresa que ela tem operações internacionais e você agrega essa qualificação, seu valor agrega. Então, a gente está falando aqui de profissionais valorizados. Como que você faz para se valorizar dentro da sua carreira? Você vai ter que se deparar com temas que não é todo mundo que se depara. Vai chegar um momento da sua jornada que você vai ter que sair do básico. Você vai ter que avançar a tua jornada para você poder auxiliar esse tipo de empresa. Você pode só trabalhar com isso? Pode, mas você pode também trabalhar com isso. Então, até vou contextualizar um pouquinho da minha experiência, Chico, depois você contextualiza, porque o Chico está no eixo Rio-São Paulo, né? Está no Rio ali, então, de fato, berço, assim, eu desde que eu estava na faculdade, eu queria trabalhar com tributário internacional. Então, era minha paixão. Nossa, a primeira vez que eu vi o professor Heleno falando de tributação internacional, me apaixonei. Literalmente me apaixonei. Só que eu estava fora do eixo. Eu estava em Curitiba, num escritório boutique, que nunca tinha tido nada perto de algo internacional. Então, eu falei, poxa, como que eu vou
como que eu vou começar a estudar esse tema, me especializar em temáticas de tributação internacional? Meu primeiro passo para isso foi fazer a minha monografia. A minha monografia da pós, não da graduação, da pós. Eu não vou estudar tributação internacional. O segundo passo, eu estava fora do eixo, né? Foi estudar mais para perto. Então, assim, eu grudei na professora Betina, grudei no professor Eliane. Todo mundo fala na época de tributário internacional, eu grudava e falava, ai, o que você acha disso? Então, tava sempre nesse círculo. Aí depois eu fui fazer mestrado fora, né? Eu falei, não, quero internacional, vamos estudar fora. Aí fui estudar na França, depois fui trabalhar com tributação internacional na Inglaterra. Então me especializei, mas eu só faço tributário internacional? Não, porque eu tô fora do eixo. Hoje eu tô fora do eixo, continuo, tô ainda mais, vou pensar, então agora eu saí de Curitiba, fui para São Paulo, fui por um tempo, porque eu pegar mais experiência, inclusive, fiquei 4 anos em São Paulo trabalhando com tributário internacional, com contratos internacionais, voltei para o eixo e agora estou em São Francisco do Sul. Então, quando a gente fala, gente, São Francisco do Sul é uma ilha de 50 mil habitantes no norte de Santa Catarina, tá? Então, assim, aqui eu estaria totalmente fora do contexto para poder atuar com tributário internacional. Acabamos de entregar um planejamento tributário internacional para uma empresa que está montando operação no Canadá, em que a gente teve que se deparar com temas de preço de transferência. Então, não está tão longe se a gente está aberto a oportunidades. Então, é legal também, Chico, trazer esse ponto de vista para o pessoal achar é distante, é algo que é mais avançado, mas está muito fora da minha realidade. Não está fora, porque hoje você não precisa mais ir para a Inglaterra como eu fui, você não precisa mais estudar na França como eu fui. Você tem como beber da fonte. Está muito mais acessível isso. O Chico, para quem não sabe, ele é um dos nossos professores dentro do FTEC de tributação internacional, inclusive. A gente tem um módulo só de tributação internacional lá dentro que o Chico traz a experiência deles de preço de transferência. Então, para falar, porque, gente, eu quero proporcionar para vocês a experiência mais completa que vocês possam ter. Porque eu quero que vocês se tornem uma classe valorizada de tributarista, para vocês poderem ter essa gama e falar, não, eu só vou poder atuar com preço de transferência se eu estiver numa grande banca lá em São Paulo. Não é isso. Né? Então, o meu papel é realmente trazer isso para mais próximo das Chico, acho que é importante a gente trazer isso para não ficar tão distante, né? Falar, mas é um teminha chato. Não, é um tema que se você se aprofundar, pelo menos, não precisa ser a pessoa mais, né? Não precisa ser o maior especialista, mas abra os olhos para isso. Saiba que é uma oportunidade que você tem e que, de repente, ela surge no teu colo ali e você vai estar dentro de um ambiente em que você pode buscar pessoas como o Chico, como a mim, como outros profissionais que também estão dentro desse contexto internacional que pode te ajudar e, pô, né? E às vezes você não vai precisar competir com uma Big Four, porque acontece de empresas que são menores e que estão buscando esse tipo de consultoria. E o que eles fazem normalmente? Vão numa Big Four, só que às vezes a Big Four fica muito cara, ou vão numa grande banca, e às vezes é muito caro. E daí tem você. Poxa, eu posso competir, trazendo, agregando isso na minha experiência, mas eu também posso ser mais competitivo em preço. Eu não tenho o mesmo custo de uma grande banca, eu não tenho o mesmo custo de uma estrutura de Big Four. Né, Chico? O que você acha que daria para você aconselhar para quem olhou e falou, pô, legal. Aí daí a gente vai se mais na parte técnica. Não, mas é um campo tão amplo que... Eu vou dar um exemplo. A gente pode ter no Brasil aquela empresa familiar e o advogado tributarista que está fora do grande eixo, ele vai acessar aquela empresa muito provavelmente para cuidar dos assuntos de dia a dia. Mas aquela empresa, vamos supor, ela pode ser uma exportadora, ela pode ser uma fábrica de produtos alimentícios. E aí você, conhecimento em tributação internacional, você pode chegar para o dono ou para a família que é dona daquela empresa e explicar, olha só, você já planejou, por exemplo, montar uma distribuidora dos seus produtos alimentícios na Flórida? E aí você vai começar a de exportação daqueles produtos para que lá na Flórida você acesse o mercado americano como um todo. E aí você vai precisar ter conexões. Aí tem aquele ponto muito importante também. O tributarista internacional tem que se aprofundar um pouco no estudo em inglês. Já fica sempre essa recomendação aqui quando eu falo sobre isso, para que você ajude a
desenhar toda a estrutura contratual, auxiliar da legislação americana também, porque nós, brasileiros, não podemos emitir opiniões que não sejam relativas à legislação brasileira, mas a gente pode ajudar a entender o que vem de lá de um advogado americano ou de uma empresa de contabilidade nos Estados Unidos que vai nos auxiliar. E aí a gente pode pegar aquela empresa familiar que já é nossa cliente de há bastante tempo e ajudar em toda a parte de internacionalização daquela empresa. Então, você não precisa vir aqui em São Paulo para resolver aquele problema. Às vezes, o cliente está aí do seu lado, na sua cidade, no Brasil também. E eu acho que isso é um pouco do que existe esse glamour, né? É muito legal morar fora, a gente sabe, mas que nem todo mundo pode. Mas que até quem não pode também pode se aprofundar e estudar mais sobre esse tema. A pandemia ela foi muito prejudicial na questão de saúde, que eu acho muito triste, mas ela nos forçou a reinventar a maneira como a gente trabalha. Então, todo mundo agora tem um escritóriozinho em casa, ou tem uma estrutura minimamente preparada para, de casa, conseguir fazer reuniões com a pessoa que está em qualquer lugar do mundo. Eu acho que, né, essa parte do preço de transferência ela é uma porta para oportunidades também, né? Exato. Não, exato. E isso que você falou, né, da empresa do interior. Olha só, gente, por que as empresas do interior buscam profissionais nos grandes centros? Pela carência de profissionais no interior, ou de profissionais que estejam se... como que eu vou falar? Que estejam construindo a sua autoridade online na temática, porque hoje cada vez mais as pessoas buscam, né, no computador, na internet, se não tem uma referência, vou buscar uma referência. Seu nome aparece, tanto faz. Gente, esse cliente não perguntou se eu estava em São Francisco do Sul, ele queria saber numa reunião se eu tinha conhecimento para poder auxiliá-lo. Foi isso. Em nenhum momento ele perguntou onde que eu estava, onde que era o meu escritório. A reunião foi toda online. Né? Todo o meu atendimento foi online, o cliente do interior do Goiás. Entendeu? Assim, não é nem cliente daqui, é cliente do interior do Goiás. Em nenhum momento ele perguntou, em nenhum momento ele questionou, não vou contratar porque você está numa cidade micro aí. Em nenhum momento aconteceu. E foi um excelente contrato, porque é um contrato de alto valor agregado, talvez foi um preço mais competitivo do que uma grande, né, um grande escritório ou uma Big Four tenha feito para ele, porque eu tenho certeza que ele não veio até a mim e só cotou o meu serviço, né? Acho que é difícil acontecer isso, eu sempre dar uma verificada. E aconteceu. Então, se aconteceu, o que eu agreguei para ele? Eu agreguei conhecimento, porque ele não perguntou se eu tinha morado na França, na Inglaterra, né? Qual que era, se eu tinha diploma de mestrado, doutorado, alguma coisa, não perguntou nada disso. Ele queria saber se eu podia resolver o problema dele. Então, numa reunião, eu demonstrei, né? A gente demonstra que pode resolver o problema, e ok. Então, abram os olhos para isso. E dito isso, né, Chico, dado esses recados que são, né, mais de uma ordem estratégia de carreira e não tanto técnica, vamos falar um pouquinho da técnica. Fala um pouquinho, explica um pouquinho para nós o que é o contexto, né, de forma resumida, o pessoal entender, né, que quando a gente fala de preço de transferência, a gente fala uma sopa de letrinha danada, né? Então, vamos tentar dar uma simplificada na sopa de letrinha. O que é o contexto antes da MP e o que vai mudar tanto no contexto pós-MP, e se a gente consegue pensar assim, qual tipo de perfil de empresa que possa se beneficiar ou que não, né? Se vai ficar melhor, vai ficar pior. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que a melhor maneira de explicar como vai ser o antes e o depois é a gente trazer exemplos. Eu gosto de trazer exemplos porque fica mais visual também para a gente entender um pouco o quão grande é essa mudança. O Brasil, eu vou trazer dois exemplos da importação que eu acho que vão ser bastante importantes também para colocar todo mundo na mesma página. Primeiro exemplo, existe uma figura que internacionalmente é muito utilizada, que é a figura do distribuidor com riscos limitados. Distribuidor com riscos limitados é aquela empresa que você monta em outro país que ela vai simplesmente fazer aquele serviço administrativo de importar e entregar no mercado
mercado local. Empresas aqui no Brasil que atuam com essa figura de distribuição com riscos limitados hoje, elas têm um grande problema, que é o problema que deriva do nosso método de preço de transferência. O método hoje utilizado de maneira mais evidente para esse tipo de transação, ou vai ser o método PIC, que é o método dos preços independentes comparados, onde você vai precisar pegar o preço praticado na importação desse produto, da sua parte relacionada, para revender aqui no Brasil, e comparar com o preço praticado numa operação entre partes independentes. Essa informação nem sempre está disponível. E esse que é o maior limitador para a gente utilizar o método PIC. Então, normalmente, a gente vai para um outro método, que é o método do PRL, que é o método do preço de revenda menos lucro, onde o preço praticado na importação, eu preciso provar que eu revendi no mercado local uma margem de lucro mínima de 20%. E aí que está o grande problema. Muitas empresas multinacionais, elas desenham a sua operação mediante a colocação dessa figura do distribuidor com riscos de riscos limitados nos principais mercados. E o Brasil, ele é um dos principais mercados do mundo. Só que, normalmente, essa empresa que está na Dinamarca, está na Bélgica, está na Austrália, ela nem se deparou, quando ela montou o modelo de negócio dela, com o detalhe de que a lei brasileira é diferente. Então, ela pensou, poxa, o valor agregado para o meu produto está aqui no meu país. Quando eu vender para o Brasil, eu vou conseguir revender no mercado local só com uma margem de lucro que justifique o trabalho administrativo que essa figura do Brasil está realizando. Então, eles precificam a revenda desse produto com uma margem normalmente de 2%, 3%, 4%. Justamente porque a maior lucratividade tem que ser atribuída a quem desenhou o produto, a quem fez o design, a quem realizou a inovação tecnológica e permitiu. Então, hoje, esse tipo de empresa ela está obrigada a revender o seu produto no Brasil com uma margem de no mínimo 20%. Na minha opinião, tá? Existem economistas que discordam. Quem vai arcar essa lucro adicionada de 20% é o consumidor. Porque a empresa local vai precisar repassar isso. Ou eu vou ter que forçar na minha importação que o meu preço seja reduzido para facilitar a aplicação dessa margem de lucro na revenda de 20%. Então, isso é um problema para o acesso do brasileiro a mercados internacionais e a produtos importados. Com a mudança de regramento, a gente vai poder analisar essa operação não importação a importação, mas sim com base no conceito de transação. Ou seja, eu vou agrupar todas essas importações e eu vou analisar qual é a lucratividade que a empresa local brasileira que executa funções limitadas está recebendo nessa transação como um todo. Então, é um cálculo consolidado, onde eu vou ser capaz de demonstrar que eu atingi uma lucratividade de 3%, por exemplo, mas que, com base num estudo econômico, essa lucratividade de 3% ela está adequada para as desempenhadas pela empresa. Então, é uma mudança total de paradigma, e isso pode trazer benefícios até para o consumidor brasileiro também. Esse é o primeiro. Segundo exemplo, é um exemplo que todo mundo adora ver. E todo mundo já parou para se perguntar por que a máquina da Nespresso é tão barata, principalmente quando chega na Black Friday, e por que a cápsula, quando a gente vai comprar no mercado, ela é tão cara. E eu estou dando esse exemplo aqui da Nespresso porque ele é um exemplo que já foi citado por vários professores e pela própria Receita Federal. Ele é um exemplo clássico de aplicação das regras de referência no padrão da OCDE. As marcas
E a forma que a gente ama aprender, Exato, né? Com esses exato. exemplos bons. A máquina da Nespresso, ela não é fabricada aqui no Brasil. A máquina da Nespresso, ela é importada pela Nestlé, no caso, todo mundo sabe, e revendida aqui no Brasil, muito provavelmente a um preço próximo do custo. Se a gente fizer a verificação hoje, com base no método PRL, por exemplo, provar que eu vou conseguir vender aquela máquina com a margem de lucro de 20%, se o meu interesse não é ganhar dinheiro com a máquina, eu quero ganhar dinheiro vendendo a cápsula. Então, eu tenho que revender aquela máquina a um preço acessível para todo mundo ter uma máquina da Nespresso dentro de casa. Não é porque eu quero ganhar dinheiro vendendo aquela máquina. Eu quero que aquela pessoa vá ao supermercado toda semana comprar as cápsulas. E cada cápsula tem um... Exato. Quer criar uma recorrência, é a né? recorrência. Excelente estratégia comercial, que cria recorrência. E o valor agregado da cápsula é muito maior do que o valor agregado da máquina. Então, não faz sentido você analisar a transação de importação e revenda da máquina isolada. Você tem que agrupar em bloco. Eu estou importando e revendendo a máquina num contexto em que eu perco dinheiro numa operação para poder ganhar na outra. Entendeu? E hoje, com a regra brasileira, é possível de fazer. Você teria um ajuste de preço de transferência na operação de importação das máquinas. E agora você vai olhar para a realidade econômica daquela transação. O que eu estou fazendo de fato? Eu estou ganhando dinheiro com a importação e revenda das cápsulas de café. Aí tem a cápsula de café do Starbucks, tem a cápsula de café da Nespresso, e tem um valor agregado muito maior. Então, se eu analisar como essa transação como um todo, economicamente é justificável que eu perca dinheiro na importação para revenda da máquina para ganhar dinheiro na importação e revenda das cápsulas, entendeu? Então, esses dois exemplos, eles mostram como as novas regras vão vir para talvez melhorar a vida das empresas e melhorar a vida até do consumidor brasileiro também. Sim, porque eu lembro que, assim, historicamente, uma grande reclamação das empresas que vêm, né, vem fazer transações comerciais no Brasil é justamente que, na prática, fica impossível, ficava muitas vezes impossível a aplicação dos métodos, né, trazidos pela legislação anterior. Imagina, e tanto que você, né, acabava que virava um bicho de sete cabeças, trazia risco, não, vou ter que adotar esse método especificamente, mas ainda tem um risco fiscal atrelado a ele. Então, eu acredito que até um posicionamento, né, no contexto internacional do Brasil, trazendo uma proximidade da nossa legislação para o que já se pratica mundo afora, né, principalmente todos os países que adotam as regras da OCDE, vai ser muito positivo, né, para esse nosso cenário econômico de uma forma geral. Então, eu acredito, não sei como que você está vendo, Fred, o processo agora de aprovação de conversão da MP em lei. Nossa, esse é um exercício de futurologia, literalmente. Tem um youtuber que eu sigo, que eu adoro ele, que ele fala de criptomoedas, o Augusto Bach, que ele fala assim, bola de ele criou um meme super engraçado, porque vamos lá, né? Olha o problema, a complexidade. É uma medida provisória que não tem mais padrinho, porque ela foi assinada e enviada para o Congresso Nacional pelo Paulo Guedes, ministro da Economia do governo anterior. Então, o governo atual, o Fernando Haddad, ele vai ter, eu não sei se ele vai ter um interesse político em promover a aprovação de uma medida provisória que não é de interesse primário do Ministério da Fazenda atual. Esse é um problema. Só que aí a gente tem o outro problema, que é o seguinte: as empresas americanas estão tendo um problema muito grande e os Estados Unidos são o principal investidor internacional no Brasil. Então, quando você tem o problema da limitação ao crédito, a gente vai analisar sobre dois aspectos. Primeiro, econômico, qual é a relevância do investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos na economia brasileira, e político, soberania, que é aquela questão do Brasil
exige visto de entrada do turista americano aqui no Brasil pelo princípio da reciprocidade. Eu penso, será que não seria melhor liberar o americano, mesmo que eles exijam o brasileiro, para aumentar o fluxo de turistas aqui no Brasil? Sem conotação política, o Partido dos Trabalhadores esteve no poder por 4 mandatos presidenciais e você nunca cogitou levantar esse requisito do visto para os turistas americanos. Então, por que a preocupação com o crédito do imposto pago no Brasil pelas empresas americanas vai ser levada em consideração nesse momento? A gente tem esse ponto. Mas também é importante lembrar que a composição do Congresso Nacional ela está muito mais voltada para o centro. Apesar do presidente eleito ter uma orientação de esquerda, centro-esquerda, dependendo da interpretação, o Congresso Nacional ele é um centro-centrão mesmo, e que você agrega diversos interesses econômicos de várias correntes políticas. É por isso que eu vejo como viável a aprovação da medida provisória. É porque, apesar de ter sido criada pelo governo anterior, você tem um interesse econômico muito importante também. A gente pode ver uma outra discussão, que é a discussão do voto de qualidade. Existe uma frente ampla parlamentar liberal, eu posso ter errado o nome aqui da frente, mas que ela congrega mais de 210 deputados, que eles vão trabalhar para modificar a medida provisória 1160. Eu acho que é esse número. Que foi a medida provisória que trouxe o fim do voto de qualidade para o contribuinte. E eles vão trabalhar para manter o voto de qualidade a favor do contribuinte, né? O princípio do indúbio pro réu, indúbio pro contribuinte, no caso. Então, esse tipo de medida é uma medida que tem um enfoque muito mais econômico. E a discussão ela passa a ser enfoque econômico nesse tipo de medida e também arrecadação. Dependendo do setor, a Receita Federal vai perceber um aumento na arrecadação tributária com a mudança nas regras de preço de transferência. E dependendo do setor, ela pode perceber uma queda de arrecadação. Então a gente precisa ver, e isso não foi divulgado em nenhum momento, qual é o resultado final. Até porque a gente tem que olhar não apenas a aplicação direta, mas o reflexo disso no contexto de preço, né? E no contexto de compra por parte dos consumidores. Porque pode ser que no primeiro momento haja uma perda de arrecadação, porque aí ficou mais fácil ali a aplicação ficou mais flexível, né? O método de preço de transferência. Só que como isso impacta diretamente no preço ao consumidor, pode haver um aumento, né, do interesse do consumidor por comprar. Pode ficar mais acessível um determinado produto ao consumidor de uma forma geral e pelo fluxo, né, também reflete na arrecadação. Então, acho que é até um cálculo difícil de se fazer. Eu acho quase impossível. Né? Porque vai depender muito do tipo de produto que a gente está falando. Alguns produtos vão ter mais apelo comercial para o público final. Então, é muito difícil você mensurar isso, né? Então, eu acredito que o governo também vai ter que levar em conta, o Congresso agora, no caso, vai ter que levar em conta o interesse legítimo de querer que o Brasil faça parte da OCDE. Né? Então, vai implicar o Brasil estar dentro do grupo das grandes potências, né? Das grandes potências econômicas mundiais. Então, é um interesse do Congresso. O Congresso, por ser centro, acredito que vai caminhar para sim. Né? Porque a gente está falando de algo que vai impactar diretamente na tomada de decisões, né? Exatamente. Nacional. Então, vamos torcer para que... Eu assim, acho muito válido que o Brasil caminhe as suas... Porque a gente sabe que esse é um ponto, né? Para o Brasil entrar na OCDE. Existem, assim, não lembro quantos pontos, era um rol lá de 20 e tantos pontos, várias coisas que o Brasil precisa mudar. Mas são... para melhorar o ambiente de negócios como um todo, né? Então, para mim, é muito válido. Espero que o Congresso pense da mesma forma para poder passar, né? A MP e virar lei mesmo. E, Chico, para a gente já caminhar para o final aqui, eu estou acompanhando o pessoal aqui no YouTube também.
Se vocês tiverem uma pergunta, para quem está nos acompanhando ao vivo, quiserem lançar uma pergunta para o Chico Mani, essa pergunta chegou o momento para vocês perguntarem aqui antes da gente finalizar. Agora vamos voltar um pouco, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer uma aula, né? Nossa live aqui não é uma aula para a gente detalhar, né? A gente tem que observar qual vai ser realmente o movimento do Congresso, se o Congresso aprova, se vira lei, aí com certeza a gente vai ter que fazer aula, vai ter que internalizar uma aula lá dentro do PF, detalhando, né? Tudo que vai mudar para atualizar o módulo lá. Mas pensando na galera que está aqui nos acompanhando, galera que se interessou pelo tema, e quer dar né, qual que seria o primeiro passo aqui para quem quer se aprofundar nessa temática que você daria, você com toda a tua experiência aí na área? Eu acho que aprofundar na temática de preços de transferência passa muito por conhecer o cenário atual também, né? E sabe a melhor maneira que eu enxerguei nos últimos anos para estudar e me aprofundar em preços de transferência foi lendo acórdãos do CARF sobre o tema. Alguns acórdãos, tanto nas câmaras baixas quanto na Câmara Superior, eles foram feitos com muito carinho, com muito cuidado. O trabalho dos conselheiros, todos, independente de ser indicado pelo contribuinte ou pelo fisco, é um trabalho muito grande de embasar a tomada de decisão, embasar o voto, embasar o voto condutor de determinado acordo. Então, e a grande facilidade é que essa doutrina já está em português também. Então, eu adoro esse tipo de julgado. E por que eu estou falando dos julgados do CARF? É porque é onde existe um maior número de julgados tratando da matéria de preço de transferência. Fora do CARF. E é prático, né? A gente consegue ver a aplicabilidade Exato, prática, porque são cases. Empresa. Então, a primeira curiosidade, viu o nome da empresa, não conhece, entra no site, vê o que aquela empresa faz, e aí você vai entender por que aquele princípio ativo que é fabricado no Brasil gerou um ajuste. Aí você vai entender a aplicação do método PRL. Alguns acordos trazem fórmulas. Então você consegue refazer os cálculos para entender o efeito na fórmula. Entendeu? É um trabalho muito solitário. Talvez demande um pouco mais de treinamento, um pouco mais de profundidade nesse estudo. Mas já é um ponto de partida. E, de novo, elogios ao grande mestre também, o professor Luiz Eduardo Schweire, que no site dele disponibilizou a íntegra do livro dele, da terceira edição de preços de transferência. Está lá disponível. Dica boa, hein, gente? Eu não sabia disso também. E outro professor também, que é meu guru também, esse é meu amigo pessoal, que é o professor Sérgio André Rocha, também escreve muito sobre o tema e também no site dele as obras de tributação internacional como um todo também estão disponíveis de graça. É só entrar lá e baixar o que ele escreveu. Esses dois professores também estão ajudando a popularizar muito o estudo do tema e são coisas que estão abertas, disponíveis para todo mundo e que vale a pena para fim de aprofundamento no tema também. Nossa, muito boa. Excelentes dicas, hein, gente? Bora já partir pro site do professor Luiz Eduardo Schweire e do professor Sérgio André. Não, muito bom. E para quem está nos ouvindo e não está nos acompanhando ao vivo aqui e quer saber mais, quer tirar alguma dúvida com você, quer aprender mais com você, como que a pessoa te procura? No último dia 1º de janeiro, eu fundei, junto com meus sócios Alexandre Monteiro e a Luciana Aguiar, nosso próprio escritório, que é o Aguiar Lisboa e Monteiro Advogados, Alma Law. Então, tem o meu e-mail, fmoreira@almalaw.com.br. Eu estou disponível no Instagram também, super acessível, aqui no @ofranciscoboa, né? Mudei minha arroba recentemente. E, enfim, eu estou sempre participando também, tentando escrever sobre o tema. Estou no LinkedIn também, então acho que hoje em dia as redes sociais são uma grande forma também de popularizar essa conversa, né? Qualquer um que me mandar uma dúvida, eu vou parar, vou responder, vou indicar material, vou indicar doutrina para aquela pessoa avançar seus estudos também.
Ai, muito bom. Muito bom. Aprendam com o Chico, que esse é um poço de conhecimento. E para se você não me acompanha ainda nas redes sociais, eventualmente só procurar por Tributarista do Futuro. No YouTube a gente tem o canal do BPT Educação, que é a minha escola de formação e capacitação de tributaristas. E, Chico, muito obrigada. Fico, de novo, muito honrada por você ter, né, pela gentileza de estar aqui compartilhando, disponibilizando do seu tempo conosco. Tá? Para quem... Dicas finais aqui em relação ao nosso podcast. Para quem não assina o podcast Tributarista do Futuro, por favor, assine nas principais plataformas de áudio. Temos uma playlist, para você que gosta de ver, não gosta apenas de ouvir. Temos uma playlist só do podcast lá no canal do YouTube do BPT Educação também. E a gente mescla sempre assim, conteúdos de carreira, conteúdos técnicos mais básicos, mais avançados. Então, é uma excelente forma de você iniciar e se aprofundar como um profissional, visando ser um profissional muito valorizado aí no mercado. Chico, tamo junto. Eu quero muito, se você puder, tá? Se você puder, deixar na sua agenda, a gente vai ter o nosso encontro presencial. Esse ano vai ser em São Paulo, nos dias 1, 2 e 3 de junho, tá? Mês 6. E se você tiver essa disponibilidade, fica meu convite para você participar, para você trazer um baita de um tema para a gente aprender. Tá? Veja na sua agenda, se permitir, será uma honra imensa você estar com a gente lá presencialmente. Pessoal, a gente já vai deixar também aqui na descrição do vídeo, se você quer estar com a gente lá no Mundo FTF, como que você faz para adquirir o seu ingresso. Quanto antes adquirir, melhor, paga mais barato, né? As vagas são limitadas também. Então, pensa com carinho, já deixa aqui ao vivo o meu convite para você. É uma honra participar, pode contar comigo. Esperamos que com a que já convertida, né? Que Mas bom. se converter, a gente vai encontrar outro tema lá também. Não, vamos acompanhar de perto. Até lá a gente já vai saber. E se tiver MP, você já vai trazer uma baita uma aula aqui para a gente, com certeza. Tá bom? Todos que nos acompanharam, muito obrigada, Chico, mais uma vez.